Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar um bocadinho sobre umas declarações que o Papa fez numa audiência geral, acho que foi a primeira audiência geral do Vaticano de 2022 e foi no dia 5 de janeiro. Primeiro quem mostrou a notícia até foi o Luís. Ele viu um artigo da Visão no Facebook em que qualquer coisa genericamente dizia que o Papa diz que quem não tem filhos é egoísta e que prefere ter animais de estimação, era assim uma coisa. E depois, pronto, tinha os comentários e tal, tudo muito contra o Papa. E eu fiquei naquela de género, será que é mesmo? E depois fui ver, deixa-me só tirar aqui o som ao telemóvel, que isto está animado. E depois fui ver o artigo da Visão, eu vou colocar os links lá em baixo. Portanto, eu li 2 artigos sobre isto. Li o tal artigo da Visão e li um artigo do jornal Sete Margens, que é um jornal online, de que eu gosto bastante e que fala sobre religião, mas nas suas várias vertentes. Tem um site muito completo, fala de várias religiões, há uma predominância da religião católica, só porque acho que é a religião mais representada cá em Portugal, mas fala sobre muitos assuntos e é isso, gosto bastante do jornal e recomendo. E depois li a notícia que eles escreveram, em que eles falam um bocadinho en passant dessas declarações, mas mais nada. E a minha experiência até com o jornal Sete Margens é que há muito comentário, há um cristianismo ou catolicismo de alguns dos jornalistas assim mais progressista, mas isso, pronto, enfim, mas eles não têm que ser, não é? Só reparei que alguns são mais progressistas. Mas não tem que ser, acho que podem ser ateus, quer dizer, não é preciso ser-se religioso para trabalhar neste jornal, tanto quanto eu percebi, é preciso ter um interesse e conhecimento sobre os temas de que falam, acho que é isso. E não encontrei isso nesse artigo, mas pensei, ok, isto é um artigo só de registro do que aconteceu, pronto, não tem comentário, não há aqui espaço para comentário, mas entretanto não vi mais nada. Enfim, mas estava à espera de algum comentário, por acaso. Estava à espera de qualquer coisa ou de um artigo que se seguissem, que falassem disso, pronto. E eu ainda ponderei, falo sobre isso no canal, não falo, porque, enfim, eu falo de tudo e mais alguma coisa aqui no canal, é um canal muito variado de YouTube, não é? E eu tentei falar num vídeo, mas a coisa saiu muito atabalhoada e eu depois até falei com o Luís e ele disse, opá, se é uma coisa que te incomoda, partilha o teu ponto de vista, ou sei lá, porque se calhar há outras pessoas na tua situação e eu pensei, bom, tá bem, então eu vou partilhar. É óbvio que estas declarações que o Papa fez é difícil não levá-las a peito, não é? Porque eu sou uma mulher que não quer ter filhos, que estou com um homem que também não quer e temos 2 gatos. E eu sou cristã. É assim, eu assumo-me, acima de tudo, como cristã. Pronto, a questão do catolicismo é porque eu fui batizada na Igreja Católica. E eu já falei sobre isso aqui algumas vezes no canal. Eu sinto que eu pertenço a essa família. É como tu nasces numa família, pá, mas não tens a culpa. Há coisas de que gostas, há coisas de que não gostas. E eu sinto isso em relação à Igreja Católica. E eu até com este Papa Francisco, eu acho que ele em muitas coisas está muito à frente. Ou fala de assuntos de que não é fácil falar e andou muito com esta questão da pedofilia para a frente, de resolver, e as comissões de apoio e colocar mulheres em lugares com algum poder, apesar desta questão do sacerdócio da mulher ainda estar completamente assim um bocadinho de parte, mas dá-me a sensação que ele é sensível a essas questões e vai criando comissões e vai ouvindo os especialistas e vai tentando, enfim, perceber o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. Pronto, sempre me deu essa sensação. De alguns artigos que vou lendo aqui e ali, eu não estou sempre muito atenta a todas as notícias que saem ou a tudo o que o Papa diz, não é? Mas de vez em quando leio qualquer coisa ou vejo qualquer coisa acerca disso. Então eu tinha essa ideia. Estas declarações dele, aparentemente não é a primeira vez que ele fala sobre isto. E até muitas vezes quando se fala na família, na Igreja Católica, eu também já tinha reparado que é sempre aquela família heteronormativa, portanto, homem, mulher, filhos, que exclui logo uma data de pessoas, não é? Estas declarações em si, em particular, a mim afetaram-me pessoalmente, porque é isso, porque me senti atacada. Não é? Senti que era para mim, que esta mensagem era para mim. Então eu vou-vos ler alguns pontos dessas mensagens. Estas citações tirei do artigo da Visão, mas algumas já comparei com o do Sete Margens e é igual. É claro que o artigo da Visão é um bocadinho mais
sensacionalista, porque logo o título é, eu vou ler aqui, tenho aqui o computador, já sabem, em cima da tábua de passar a ferro, e o artigo da Visão, o título é Papa Francisco diz que optar por animais de estimação em vez de crianças é egoísta e tira-nos a nossa humanidade. Pronto. O artigo do Sete Margens é um pouco diferente, porque eles falam sobre uma mensagem que o Papa escreveu a propósito do Dia Mundial das Missões e depois falam um bocadinho, lá está, destas declarações do dia anterior, do dia 5 de janeiro. Então eu vou só aqui referenciar alguns pontos daquilo que ele disse que me chatearam, que me entristeceram particularmente. Então, o primeiro é, vemos que as pessoas não querem ter filhos ou têm apenas um e não mais. E muitos casais não têm filhos porque não querem ou têm apenas um, mas têm 2 cães, 2 gatos. Eu ainda por cima tenho 2 gatos. Depois, sim, cães e gatos ocupam o lugar dos filhos. Isto pode fazer as pessoas rir, eu compreendo, mas é a realidade. E esta negação da paternidade ou da maternidade diminui-nos, tira-nos a nossa humanidade. E desta forma a civilização envelhece e perde a sua humanidade, porque perde a riqueza da paternidade e da maternidade. E a nossa pátria sofre, uma vez que não tem filhos. Outra citação. Quantas crianças no mundo estão à espera que alguém tome conta delas? Ter uma criança é sempre um risco, quer naturalmente, quer por adoção. Mas é mais arriscado não as ter. É mais arriscado negar a paternidade ou negar a maternidade, seja ela real ou espiritual. Então, há aqui muitos pontinhos de que eu quero falar. Epá, não me quero alongar muito sobre cada um deles, também para não me irritar muito. Mas há aqui uma série de coisas com as quais eu não concordo e depois há outras que são um pouco contraditórias. A questão do egoísmo é uma coisa antiga, não é? Porque é egoísmo para quem? Eu, ao optar por não ter filhos, estou a ser egoísta para quem? Eu lembro-me que uma vez uma rapariga perguntou-me, eu tinha acabado de dar umas oficinas para crianças e uma rapariga chegou-se ao pé de mim e perguntou-me, não se chegou ao pé de mim, nós fomos almoçar juntas, porque isto fez parte de um evento qualquer em que eu estava também, então almoçava a equipa toda junta e ela perguntou-me, tens muito jeito com crianças, porquê é que ainda não tens filhos? Assim, uma pergunta deste tipo, isto foi há uns 3 anos, para aí, não, foi mais, foi uns 5 anos. Eu disse, eu não quero ter filhos. Mas porquê? Mas tens tanto jeito com crianças? E eu, porque não? E ela, acho isso um bocado egoísta. E eu, porquê? E ela também não me soube explicar porquê. Porque esta questão do egoísmo é daquelas palavras que nós atiramos para o ar e não sabemos bem, quer dizer, repetimos estes jargões e não sabemos bem porquê. Não é? Porque com certeza não será egoísmo para uma criança que não nasceu, não é? Correto? Egoísmo só se fosse uma questão do meu namorado querer ter e eu não. Talvez fosse um bocadinho discutível, mas assim, mais ou menos, não é o caso. Egoísta para os meus pais, que gostavam muito de ter netos? Não, porque quem tem que ter o filho sou eu, quem é responsável pelo filho sou eu, quem tem que cuidar dele sou eu. Portanto, eu é que decido se quer ter ou não e quem está comigo, neste caso. Portanto, não, acho que é daquelas coisas que eu fico muito triste, que as outras pessoas fiquem tristes, mas só a mim me diz respeito. Então pronto, para rematar, esta coisa do egoísmo, não sei, egoísmo para a humanidade, se calhar, porque sei lá, este tal inverno, como é que ele diz? Ele falou de inverno, mas acho que não pus aqui essa citação, mas pronto, a civilização envelhece e perde a sua humanidade. Então, esta questão da civilização que envelhece. Há quem diga que a nossa espécie está a dar cabo do planeta. Mas eu até sou das pessoas que pensa que é a nossa espécie também que vai ajudar a salvar o planeta. É difícil ser otimista, mas eu tenho fé que é isso que vai acontecer, porque acho que nós temos o melhor e temos o pior, e acho que é o melhor que vai ajudar a salvar. Enfim. Por outro lado, há uma disparidade muito grande entre a quantidade de filhos que os casais têm nos países pobres versus a quantidade de filhos que os casais têm nos países ricos. Porque é que em vez de estar a julgar os casais que só têm um filho, como o Papa está aqui a fazer, e que acha que deviam ter mais filhos, porque é que não se dá mais condições às pessoas que vivem nos países pobres, condições que têm a ver com a pobreza extrema que se vive nestes países, portanto um acompanhamento, os cuidados de saúde, a situação económica nestes países, desemprego, etc. E também às pessoas que vivem nos países ricos, como tempo para estar com a família, qualidade de vida, enfim, em vez do foco que há na produção e no trabalho,
Eu não digo que nos países ricos não há pessoas pobres, obviamente que há, ou nos países mais ricos, por comparação também, é óbvio que há. Porque é que em vez de se estar a julgar as pessoas que deviam ter mais filhos ou menos filhos, quer dizer, neste caso é mais, é tudo mais, porque não dar mais condições às pessoas e não focar o discurso nisso? Ele fala da adoção e eu acho que isso é importante. Portanto, facilitar os processos de adoção sem desprimor de saber para onde é que a criança vai e em que condições é que a criança vai viver, obviamente. Não é? E existir uma fiscalização musculada disso, não é? Porque uma criança é um ser muito vulnerável, é um ser muito frágil. Portanto, sim, facilitar, mas com todas as condições. Mas mesmo esta questão da adoção contraria depois aquela declaração que diz que ter filhos, ou que não ter filhos, nos tira a humanidade. Isso quer dizer que ter filhos dá-nos humanidade. Então como é que ele explica aqueles casais que têm filhos e que ou maltratam as crianças ou que abandonam as crianças? Como é que ele explica isso? É óbvio que nem todas as crianças que estão para adotar são resultado desse tipo de condições e de circunstâncias. Há pais que realmente não conseguem tomar conta das crianças, não têm meios para cuidar delas, não é? Mas há outros casos em que, enfim, é aquela coisa, há casais que não deviam ter filhos. Então quer dizer que se calhar ter filhos só por si não nos dá humanidade. Uma coisa não está relacionada com a outra. Eu por acaso acho que quem quer ter filhos deve ter todas as condições para os ter, e que quem não quer não deve ser julgado por não querer. E vir esse julgamento da personalidade mais Papa, não é? Que é assim a autoridade máxima dentro da Igreja Católica, deixa-me triste, porque ele logo à partida está a julgar e está a excluir. Depois há esta questão de achar que cães e gatos são o mesmo que crianças. Se calhar há quem ache isso, não digo que não, mas não é o meu caso. Eu não escolhi não ter filhos para ter gatos e fingir que eles são meus filhos. Isto dá-me vontade de rir, mas ao mesmo tempo dá-me vontade de chorar, porque não percebo como é que ele faz esse salto. Os 2 gatos que nós temos, se não tivessem sido encontrados, tinham morrido. Um de inanição e o outro não sei bem, porque o Smic foi encontrado num armazém fechado por uma amiga nossa que, como não podia ficar com ele, e nós na altura estávamos à procura de um gato, resolvemos ficar com o Smic. E sempre foi essa a nossa convicção, minha e do Luís, que era, vamos ter um gato que seja um salvo. Portanto, não vamos para uma coisa daquelas que é comprar um gato de uma determinada raça. Eu não acredito muito nisso, honestamente acho que isso devia ser proibido, com a quantidade de animais que andam aí abandonados, cães e gatos. Acho que devia ser proibido produzir espécies de animais, ou acho que devia ser proibido, não é espécies, é raças. Sinceramente, aí sim parece-me que se está a tratar o animal não como um filho, mas como um objeto de luxo. Agora a moda, não é? Porque até há modas. Agora a moda é ter um pug. Agora a moda é ter um não sei quê. Pronto. E eu não concordo muito com isso. Até porque muitas dessas raças depois os animais têm uma série de problemas. O pug, por exemplo, tem uma série de problemas respiratórios. Mas enfim, isto é uma à parte, não interessa. Então, o Smic foi essa circunstância, o Glitch foram os nossos cunhados, que encontraram o Glitch na rua. Ele nem conseguia mexer as patas de trás, eles levaram-no para casa, tomaram conta dele, mas não podiam ficar com ele. E nós, que também já estávamos à procura de um segundo gato, para fazer companhia ao Smic, decidimos ficar com ele. Agora, eu vejo-me como cuidadora destes gatos. Não me vejo como mãe destes gatos. Gosto muito de animais, sou daquelas pessoas que pensa que, acho que é um facto, mas enfim, que nós também somos animais, somos só de outra espécie, pronto. Que domina isto tudo, aparentemente. Criámos toda esta estrutura para podermos viver, de certa forma, até longe das outras espécies. Os cães, os gatos, que são aquelas espécies que nós mais rapidamente temos em nossas casas, eu acho que deviam existir menos para, enfim, salvar, vamos lá, porque quer dizer que muitos estão abandonados e são abandonados, mas esta é a nossa realidade, eles existem, estão aí. Se eu e o Luís não tivéssemos ficado com eles, eles tinham morrido. E isso está ok? Isso está correto? Acho que não, quer dizer, não, eu digo que não. Mas esta conversa de colocar no mesmo plano
Claro que não, eles não comem à mesa connosco, eles não vão à escola, é um nível de responsabilidade completamente diferente. Mas eu não sou obrigada a ter uma responsabilidade muito maior e de ter, não sou obrigada a ter um filho. Esses tempos já lá vão. Se fosse noutra época, eu nem podia estar a viver junta com o Luís, tínhamos que nos casar. Provavelmente seria impensável eu, que sou 7 anos mais velha do que ele, estar com ele. E tinha que ter filhos, claro. E aqueles que, olha, que fosse. E se calhar também não podia usar meios de me proteger para não ter, e tinha que ter os filhos que viessem. Este tema, enfim, passando à frente, vá ao próximo ponto. Ele diz que, sim, um animal não é livre, enquanto que ter uma criança é algo complexo. Portanto, naquele sentido que eu tenho o meu gato e o meu gato está em casa e eu controlo todo o ambiente dele, deduzo que seja isso, enquanto que a criança tem uma vida fora da casa também e a perspectiva é que saia de casa eventualmente. E depois também outra citação, isso é porque uma relação emocional com os animais é mais fácil, mais programável. Portanto, ele aqui está a dizer que eu escolhi ter animais e não crianças porque é muito mais fácil ter uma relação com animais. Se calhar é muito mais fácil não ter animais, não ter filhos, não ter nada. Esta comparação, não há comparação. Uma pessoa pode ter filhos e pode ter animais de estimação. Não deve ser censurado por ter animais de estimação. Eu não percebo esta parte deste problema com os animais de estimação, honestamente não percebo. É claro, obviamente, que uma relação com um animal de estimação, com um gato, que é outra espécie, é muito mais simples do que seria com uma criança. Obviamente, eu não discordo disso. Eu não percebo é porque é que ele acha que é ou uma coisa ou é outra. Ou tens filhos ou tens animais. E também é um bocado partir do princípio que, como eu pessoalmente optei por não ter filhos, tenho de os substituir por algo. Neste caso, por animais de estimação. O animal de estimação, para mim, não é a substituição de um filho. Um animal de estimação é um animal de estimação. Um gato é um gato. Por outro lado, cá em Viseu, e eu diria que em muitas cidades do país, há muitos animais abandonados. E há um problema com a esterilização desses animais. Por exemplo, no caso dos gatos. Eu acho que se devia esterilizar, claro, porque os gatos depois muito rapidamente começam a reproduzir-se uns com os outros. E depois tens animais mortos pela cidade, enfim, porquê, não é? Era escusado e acho que aqui há uma má gestão destes casos. Mas por que não pensar que eu, ao acolher, ou nós, ao acolhermos 2 gatos, estamos a salvar um ser vivo, não é? Do que estar a pensar que devemos ser censurados por fazê-lo porque não temos filhos. Então não devíamos também ter animais de estimação. Eu não sei qual é a lógica, mas parece-me muito pouco compassiva dos outros seres que habitam este planeta connosco. E depois, depois também é esta mania de se meterem em questões de costumes. Não é? Porque se só tem um filho é mau, devia ter mais. Porque se não tem um filho natural porque não consegue, devia adotar. E quem não pode ter filhos e não tem também possibilidades de adotar. E quem pode ter filhos mas não tem meios para os sustentar. Quer dizer, isso não conta. Porque estar a instilar esta sensação de falhanço nesses casos também. Porque eu acredito que dentro de toda a comunidade, que é a comunidade da Igreja Católica, existam casos desses também. Porque estar a inspirar este tipo de sentimento tão negativo, não é, nas outras pessoas, eu não percebo isso. E depois, por outro lado, vindo de quem optou por uma carreira em que não pode ter filhos. Em que está rodeado por pessoas que não podem ter filhos. Por uma questão de princípio, não é, religioso. Os padres, as freiras, etc. É porque está num plano superior, então ele não encaixa nestas pessoas que ele acha que deviam ter mais filhos, ou que deviam ter filhos, ponto. Eu não vejo como estando num plano superior. Para mim, o Papa é um homem que atingiu o topo da sua carreira eclesiástica, mas que é um homem, como qualquer outro, falível. Humano e falível. Portanto, por outro lado, este discurso desgostou-me, sobretudo porque acho que fiquei surpreendida. Não estava à espera. Acho eu. Se calhar se fosse outro Papa era de género, lá estão eles. Este aqui não estava à espera, acho que foi também por isso. Mas eu não vejo o Papa como um ser superior. Mas isso depois também tem a ver com a forma como eu vejo a Igreja Católica, por tudo o que se tem passado e pela não evolução da Igreja Católica ao longo dos tempos, não é? Houve assim pequenas evoluções, mas naquelas coisas assim que eu acho primárias não aconteceu.
Mas eu, a verdade é que também não sei o suficiente sobre a história da Igreja Católica, falo sobre os contactos que eu tenho com a Igreja, sobre aquilo que me foi dito no curso Alfa. Foi um curso em que eu gostei muito de participar, conheci pessoas muito especiais nesse curso, mas as mensagens, ou algumas das mensagens que nos passaram, eram extremamente exclusivas, eram da exclusão do homossexual, do que não é casado, do que não tem filhos ou não quer ter filhos. E isso eu não vejo como uma mensagem cristã. Não vejo, acho que é completamente o contrário. Então pronto, ouçam, fiquei desgostada com isto e decidi deixar aqui o meu comentário, porque não vi nenhum comentário. É assim, vi alguns comentários no Facebook e tal, mas eu acho que muitos deles não são de pessoas católicas ou cristãs sequer. Acho que não é preciso desrespeitarmos a religião em si para, enfim, fazermos passar o nosso ponto de vista. Então, enfim, só para rematar isto, assim, não deixe de me considerar cristã. A questão do catolicismo começa a ser um bocadinho difícil, porque há tanta coisa com a qual eu discordo que depois é difícil justificar para mim mesma porque é que eu continuo na Igreja Católica. Eu também gostaria de fazer uma comparação com o que é o discurso budista versus o que é o discurso católico, neste caso este discurso em particular do Papa, e outros também. Porque como eu fiz aquele retiro budista online, pronto, e tenho lido sobre o tema, tem sido muito interessante fazer a comparação entre o que é um discurso que é tão inclusivo, que é não dogmático, que vai bater naquelas questões que são mais verdadeiramente da espiritualidade e menos dos costumes. Portanto, tem mais a ver com o ser, com a pessoa que tu és, mais do que com aquilo que tu fazes, não é? Se estás casada, se tens filhos, se és homossexual, se não és. Não é? É o tipo de pessoa que és para os outros e contigo mesma, não é? Se és também inclusiva, se não teces julgamentos, ou seja, é a promoção de um tipo de comunicação e de linguagem que é muito mais... É isso, é inclusiva, é a única palavra que me ocorre. Eu também não tenho assim imenso vocabulário, mas pronto. Então é uma coisa muito mais inclusiva, enquanto que o discurso católico cristão muitas vezes é completamente exclusivo, porque há uma série de pessoas que se não forem assim, se não fizerem assim, saem fora, e a parte da espiritualidade não interessa. Não é? De amai-vos uns aos outros, completamente, não, quer dizer, depende, só se fores assim, se fores assado, sim. A gente ama-se, não menos. Ou seja, é um discurso que depois não faz muito sentido. Eu acho que a Igreja Católica tem muitas coisas positivas. Eles também fazem muito por determinadas comunidades, por pessoas em risco ou pelos refugiados. Enfim, ouçam, não é só coisas más, ok? E também dentro da Igreja Católica há padres, freiras que pensam de forma diferente. Ok, eu quero ressalvar isso. Mas a posição oficial da Igreja Católica é de exclusão, não é de inclusão. Enfim, mas já terminei o meu... Como é que se diz? O rant. Como é que se diz o rant em português? Porque isto basicamente foi um vídeo de eu a barafustar um bocadinho, espero que de forma civilizada. Rant, não estava a ver se havia aqui uma tradução rápida do rant, mas eu acho que mais do que isso é um desabafo. É um desabafo e eu quis deixar aqui o registro. Só saber se algum de vocês se apercebeu disso, se foi igual ao litro. Eu acho que isto é daqueles casos em que provavelmente depois quem tem filhos é tipo... Não é? Eu é que me senti visada em particular. Senti-me visada... Levei isto a peito, levei mesmo a peito. Só para terminar numa nota mais positiva. Eu estou a fazer um curso da Capela do Rato. Portanto, é uma capela que fica no Rato, em Lisboa. Eu já os sigo há algum tempo. Eu não me lembro bem como é que eu comecei a segui-los. Gosto muito do conteúdo que eles trazem para o YouTube, para o Facebook e das atividades que vão promovendo. E para mim está muito a par da Brutéria também. Portanto, parece-me que é um tipo de cristianismo, neste caso catolicismo, que é muito culto, muito aberto e muito do diálogo, da descoberta. Pronto, o curso chama-se Com a Prata da Casa, é um curso de filosofia, literatura e espiritualidade.
e onde nos focamos em obras de autores portugueses. É a 7ª edição, portanto este curso já existe há alguns anos. Com a questão da pandemia, decidiram fazer este curso online, que para mim foi uma sorte porque assim posso participar. Eu já tinha visto que eles promoviam ou que dinamizavam este tipo de cursos, mas eu estando em Viseu seria muito difícil ir a Lisboa participar. Ainda por cima isto é uma segunda-feira, das 7 às 8h30 da noite. Eu penso que as inscrições já estão fechadas, mas eles transmitem depois em diferido uma semana a seguir. Portanto, eu diria que nesta segunda-feira devem publicar a conversa da semana passada, do dia 10 de janeiro. Não sei se no Facebook, se no YouTube, que eles também têm canal no YouTube. Portanto, eu acho que vale a pena espreitar. Esta primeira conversa do dia 10 de janeiro deixou-me muito entusiasmada. Foi focada numa obra do Frei Bento Domingos, O Mundo que Falta Fazer. Eu vou aqui recorrer aos meus apontamentos. É verdade, eu não disse. O curso é coordenado por Luísa Ribeiro Ferreira, que é professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde tem lecionado Filosofia Moderna, Didática da Filosofia, Filosofia da Natureza e do Ambiente, isto é o SMIC, Filosofia do Espaço Público, Filosofia de Género. A obra que foi analisada foi O Mundo que Falta Fazer. Frei Bento Domingos é religioso da Ordem dos Pregadores, ou Ordem dos Dominicanos, por muitos considerado um dos maiores teólogos portugueses, apesar das suas posições heterodoxas. Estudou filosofia e teologia, primeiro em Fátima, depois em Salamanca, Roma e Toulouse. Eu já falei aqui sobre um livro de Frei Bento Domingos, A Insurreição de Cristo. Ele escreve crónicas, eu penso que é no Jornal de Notícias já há muitos anos. Eles falaram disso na segunda-feira, eu acho que há mais de 20 anos. E é muito progressista, portanto é um padre, ele sabe do que está a falar, portanto ele é católico, quer dizer, é um padre, eu acho que ele acredita na Igreja Católica, mas é muito crítico da Igreja Católica ao mesmo tempo. Portanto, ele para mim está muito a par do padre Anselmo Borges, portanto que são dois padres que estão completamente inseridos, mas depois são muito cultos e são muito críticos da falta de evolução da Igreja Católica ao longo dos tempos, e fala aqui de muita coisa, aquelas assim mais sonantes, é o sacerdócio das mulheres, claro, também a questão da sexualidade, da homossexualidade. Portanto, a coordenação é feita pela Luísa Ribeiro Ferreira, mas depois há sempre convidados. Desta vez os convidados foram António Marujo, que é diretor do jornal online Sete Margens, e da irmã, desculpem, tenho que ler aqui, Julieta Mendes Dias, que é religiosa do Sagrado Coração de Maria. Em relação a António Marujo, portanto, ele é jornalista. A irmã Julieta Mendes Dias estudou Teologia na Universidade Pontífica de Salamanca e Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, em Lisboa. Desde o início dos seus estudos, o Novo Testamento tem sido o objeto central da sua reflexão. Há 30 anos que esse trabalho se tem materializado, essencialmente, no papel e no lugar das mulheres no cristianismo primitivo, onde tem uma vasta bibliografia. Pronto. Estes foram os convidados. Eu gostei muito da conversa. Falou-se muito da iliteracia dos religiosos, sejam leigos ou não. Falou-se de muitos assuntos. Falou-se da obra do Frei Bento Domingos, falou-se da relação destes dois. Portanto, eles coordenaram 5 edições, se não me engano, ou 5 publicações das crónicas do Frei Bento Domingos, portanto, organizando as crónicas, dando-lhes um tema, etc. Portanto, eles falaram um pouco sobre esse trabalho e depois também, obviamente, com as questões que nós íamos colocando, também falaram sobre a Igreja Católica em si. E foi refrescante ouvi-los falar de temas que para mim também são caros e, sobretudo, são muitos ou são, mas é claro que eu, sendo mulher, a questão da mulher a mim toca-me pessoalmente. Mas eles também falaram da questão da homossexualidade, da questão de amigos deles, etc., de sentirem-se excluídos, etc., e o que é que fazem, em que posição é que estão. E houve uma coisa também de que se falou que eu achei muito interessante, que foi da iliteracia dos religiosos, sejam leigos ou não. Portanto, o António Marujo falou deu um exemplo de, na editora Paulinas, portanto, que é uma editora de livros religiosos, serem publicados 1000 exemplares, imaginem, de um livro de Frei Bento Domingos, que já aconteceu, e de outros autores, e que não se vendem esses 1000 exemplares. E como é que isso é possível num país que tem tantos padres, freiras, catequistas, etc, etc. E realmente isso para mim é estranho. E como isso depois não facilita o diálogo
destas questões que são difíceis, mas que podem ser, de que se pode falar sem as pessoas se engalfinharem umas com as outras. Não é? Se não há diálogo, não há progressão, não há evolução, não há nada, acho eu. Mas para além disso também fala-se sobre muitas outras coisas. Portanto, se puderem espreitar, eu não sei onde é que eles vão publicar, se calhar também publicam no site. Eu vou colocar os links lá em baixo, só para o caso terem curiosidade de irem espreitar. Eu deduzo que se viram este vídeo até agora é porque têm alguma curiosidade, portanto é isso, deixo os links lá em baixo. Entretanto, também encontrei um padre que é jesuíta no Instagram, desculpem, vou por aqui, tenho que vir ao meu telemóvel, confirmar, que também me parece ser assim um bocadinho mais arejado das ideias. Porque às vezes o difícil, sabem, há uma coisa que, por exemplo, no retiro budista se falou, que é como é tão importante uma pessoa encontrar a sua comunidade. E eu sinto que eu gostava de encontrar uma comunidade, gostava de encontrar cá em Viseu, pronto. Só que eu sinto que Viseu, se calhar estou a ser injusta, mas que de uma maneira geral, pronto, é muito conservadora. Portanto, eu acho difícil encontrar uma comunidade religiosa católica cá que seja um bocadinho mais arejada ou que pelo menos esteja aberta a esse tipo de diálogo sem ridicularizar. Pronto, isso ridicularizar já ouvi muitas vezes, não é? Estas questões, ou aquela questão aquelas respostas paternalistas quando se fala da questão da mulher, quer dizer, mas a mulher faz coisas muito importantes, que é responder com evasivas, não responde diretamente porque é que uma mulher, por exemplo, porque é que não se pode, porque é que não existe o sacerdócio da mulher, não é? E em vez de responder diretamente porque é que acha que não, dizem, mas a mulher faz coisas importantes, que é uma resposta paternalista, não é? É uma evasiva. Então, esta questão da comunidade, que eu acho que para mim é importante, porque é isso, eles falaram sobre isso no budismo, mas eu não sou budista. Eu acho que eles têm coisas muito interessantes e muito apelativas, e eu acho que eles têm o caminho certo, têm a coisa bem engendrada no que diz respeito ao que é um caminho que é secular, mas que é de amor ao próximo na mesma. Portanto, pegaram só naquela parte espiritual, que é do Buda, não é de Jesus Cristo. Mas pegaram nisso e focam-se nisso. Depois têm outras práticas também, atenção. Também não quero minimizar, e depois, por outro lado, eu acho que eu estou a falar do budismo ativo do Thich Nhat Hanh, que é aquele mestre budista que tem uma comunidade, ou que criou uma comunidade em França, e que existe também nos Estados Unidos e noutros sítios. Portanto, acho que nem todos os budismos são assim, atenção. Acho que é uma coisa muito secular, em que tu podes retirar algumas coisas, como a parte da meditação, como a parte da compaixão, como a parte do não julgamento, do outro, de ti mesmo, pronto, que eu acho que depois pode ser aplicado até a qualquer religião. E acho piada porque em algumas conversas que existem no YouTube deste tal mestre, Thich Nhat Hanh, em que ele fala da questão da interligação entre o budismo e outras religiões, em que ele diz, ok, se calhar budismo e a tua religião, por exemplo, no meu caso, que sou cristã, mas se calhar não misturar mais porque depois é uma grande confusão. E achei engraçado ele dizer isso, porque realmente depois é uma salgalhada de todo tamanho. E é impossível, quer dizer, se já unirem alguns pontos estas, não é? Mais complicado ainda é se fizer mais misturada. Mas eu estava a falar desta questão da comunidade, que é uma coisa que me entristece um pouco ainda não ter encontrado uma comunidade cá, porque eu acho que a comunidade é importante para a prática, para a oração, para a conversa, para o diálogo. Não é? E eu gravando estes vídeos aqui caio um bocado no vazio, e online é bom, mas não, já é qualquer coisa, já é bom. Mas não é a mesma coisa que teres um grupo de pessoas com quem estás de vez em quando, pessoas com quem te encontras de vez em quando, não é o mesmo? E ir a um espaço físico, ir a uma igreja. Então encontrei, portanto, a página é Paulo Duarte SJ, pronto. Atenção, eu ainda não vi muita coisa dele, isto até tem alguma piada. Eu estava a ver um live de uma... eu acho que ela é... Eu não sei se ela é psicóloga, mas acho que é especialista sobretudo em... como é que eu posso dizer, meu Deus, estou-me a faltar... Lá está, esta parte, como foi a parte que eu não preparei, está um bocadinho mais complicada. Tânia Graça, acho que ela é bastante conhecida, é psicóloga, sexóloga. E tem aqui no seu Instagram Libertando Mulheres, Vulvas e Prazer, empoderamento sexual para o empoderamento feminino. Super de acordo, super ao lado disto. E então assisti a um live porque um amigo nosso falou dela e eu assim, já agora deixa ver. Bem, estava a gostar, estava a achar piada. Fiquei um bocadinho deprimida por perceber que algumas questões
sexuais, não é? E eram sobretudo mulheres a colocar as questões, ainda são as mesmas que eram há 25 anos quando eu era adolescente. Fico um bocado triste com isso, de género, do que é que o homem gosta mais, sei lá, muito focado no prazer do homem e daquilo que o homem quer. Mas pronto, enfim, respira fundo. Estava então a assistir a essa live e aparece um padre. Porque, não, eu nem... Era Paulo Duarte SJ. SJ é... Eu já vi isto no outro dia. É da Companhia de Jesus. Mas pronto, agora não sei. Acho que é latim. A sigla. E eu... O que é isto? E ele a comentar... Ai, temos que falar, qualquer dia temos que falar sobre religiões e sexo e não sei o quê. E eu... Uou! O que é isto? O que é que está aqui a passar? E ela... Ai, sim, boa ideia. Pronto, ela viu o comentário e respondeu. Depois houve outros comentários a dizer... Ah, este padre é um espetáculo. E ele assim, olha, então depois combinamos e agora tenho que ir para um live. E eu, espera lá que eu vou atrás dele, já agora quero ver. Então fui ver um bocadinho da live dele e gostei da pinta, pronto, muito focado também numa parte mais de meditação, que me interessa muito. Daí também, para mim, o budismo tem-me servido muito nesse aspecto, portanto, juntar aquilo que é uma meditação secular a uma meditação minha, que já não é tão secular, que é cristã. Portanto, interessou muito. E depois também era uma conversa que falava sobre dança, sobre arte, e eu assim, espetáculo, isto é fixe. Depois tive que ir fazer outra coisa qualquer, então já não deu para continuar a assistir, mas gostei muito, então fiquei feliz por ter encontrado este padre, mas tenho que pesquisar mais, eu ainda não vi muito do perfil dele. Já vi uma outra publicação, tudo assim muito sensível, muito com esse lado mais artístico, mais... Lá está, sensível, que me agradou bastante. E pronto, eu agora perdi-me um bocadinho, não é? Mas pronto, também queria terminar numa nota um pouco positiva. Só dizer que eu não acho que seja tudo assim. Eu não acho que a Igreja Católica seja isto, só estas declarações do Papa. Acho que em grande medida é, e por isso é que tanta gente se afasta. E sinceramente acho que devia ser uma igreja muito mais de inclusão. Muito mais focada em matérias de espírito do que em matérias de costumes e da vida pessoal das pessoas, na minha opinião. Mas pronto. É isso, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau!